Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 tipos de filtros RC. Passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa. E para cada filtro a gente vai ver a teoria básica, como calcular a frequência de corte e também uma demonstração prática do seu funcionamento. Vamos começar pelo filtro passa baixa. Esse filtro permite que as frequências baixas passem enquanto atenua as altas. Esse aqui é o circuito do filtro passa baixas. Aqui eu tenho a entrada, onde eu vou aplicar o sinal que eu quero filtrar, e aqui a gente tem a saída do filtro. E a composição dele, como tu pode ver no circuito, é bem simples, é um resistor em série com a entrada e um capacitor em paralelo com a saída. E essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para calcular a frequência de corte do filtro. Então eu vou definir o valor do capacitor e do resistor para que o meu filtro funcione para uma frequência específica. Como exemplo, a gente pode considerar um resistor de 1K e um capacitor de 1 microfarad. Aplicando esses valores na equação, eu vou obter que a frequência de corte do filtro é aproximadamente 159 Hz. Ou seja, esse filtro com um resistor de 1K e um capacitor de 1 micro vai deixar passar frequências inferiores a 159 Hz e vai atenuar as frequências superiores a 159 Hz. É para isso que serve o cálculo da frequência de corte do meu filtro. Mas agora vamos ver como que eu faço para fazer um caminho um pouco diferente, como que eu projeto um filtro. Digamos que eu quero que a frequência de corte seja aproximadamente 1 kHz. Se eu só olhar para essa fórmula, eu vou identificar um problema, porque eu tenho 3 variáveis e somente o valor de uma delas. Então como que eu vou calcular o valor do resistor e do capacitor se eu só sei a frequência? E isso a gente resolve de uma maneira muito simples. Eu vou definir o valor do resistor ou do capacitor. E aí eu calculo o valor do outro componente para que funcione na frequência que eu quero. Aqui como exemplo, vamos definir que o capacitor vai ser de 100 nanofarad. Aí, usando a equação, eu posso dizer que o resistor é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência de corte vezes o capacitor. Fazendo esse cálculo, eu encontro que o resistor precisa ser de aproximadamente 1,59K. Então, se eu quero que esse filtro tenha o valor da frequência de corte em 1 kHz, eu preciso usar um capacitor de 100 nanofarad e um resistor de 1,59K. Agora vamos ver o filtro funcionando na bancada. Eu montei aqui o mesmo circuito que a gente acabou de calcular. O sinal da entrada está no canal 1 do meu osciloscópio, que é a onda amarela, enquanto a saída está no canal 2, que é a onda verde. Podemos ver que o sinal da saída é praticamente igual ao da entrada. Porém, se eu aumentar a frequência, podemos ver que a amplitude do sinal da saída está diminuindo. Inclusive, se eu mudo a escala do meu gerador para uma frequência muito mais alta, a saída vai praticamente a zero. Essa é a demonstração exata do efeito do filtro passa-baixa, deixando passar somente os sinais com frequência menor a 1K, enquanto reduz a amplitude dos sinais de frequência maior. O próximo filtro é o passa alto. Esse filtro permite que as frequências altas passem livremente, enquanto atenua as frequências baixas. E esse aqui é o circuito do filtro passa altas. Pode perceber que ele é o contrário do passa baixas, e da mesma forma que o anterior, a gente tem aqui a entrada e aqui a saída. Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para calcular a frequência de corte desse filtro. Tu pode ver que ela é a mesma do filtro passa baixas. Inclusive a fórmula vai ser igual para todos os filtros que a gente vai ver nesse vídeo. E aqui, da mesma forma que no anterior, a gente calcula o valor do resistor e do capacitor para que o filtro tenha a frequência de corte que a gente deseja. Então vamos ver um exemplo onde eu tenho um filtro com um resistor de 1K e um capacitor de 1 micro. Utilizando a equação, a gente descobre que a frequência de corte desse filtro vai ser 159 Hz. Agora vamos ver como projetar um filtro passa altas para uma frequência específica. Eu quero que a frequência de corte desse filtro seja em 1 kHz. Vai perceber que o processo é exatamente o mesmo que eu utilizei no filtro passa baixa. Eu vou definir o valor do capacitor para 100 nano, e aí quando eu fizer o cálculo, tu vai ver que o resistor vai dar 1,59K. Os valores vão ser iguais porque eu estou calculando para a mesma frequência que eu utilizei no passa baixas. Agora vamos ver o filtro passa altas funcionando na bancada. Para isso eu montei aqui na protoboard o circuito que a gente acabou de calcular. A onda amarela representa o sinal que eu estou aplicando na entrada e a onda verde representa o sinal que eu tenho na saída do filtro. Eu estou aplicando um sinal de aproximadamente 2,3 kHz e a gente pode ver que a saída está praticamente igual
igual à entrada. Mas se eu diminuir a frequência do sinal de entrada, tu pode ver que a amplitude da saída também está diminuindo. De modo que quando eu aplico na entrada um sinal próximo a 100 kHz, a saída é praticamente zero. E essa é a demonstração perfeita do funcionamento do filtro passa-alto, onde ele deixa passar os sinais maiores que 1 kHz, enquanto reduz a amplitude dos sinais com frequência inferior a esse valor. Agora vamos ver o filtro passa-faixa. Esse filtro permite que frequências dentro de uma faixa de valores passem, enquanto atenua as outras. E o circuito dele é composto por um filtro passa-baixas em série com um filtro passa-alto. Aqui a gente tem a entrada e aqui a saída. De modo que essa sobreposição de filtros, onde eu tenho um passa-baixas junto com um passa-altas, cria uma zona de intersecção que é a minha banda de passagem, de modo que eu tenho uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior. E a frequência de corte inferior é definida pelo filtro passa-altas, enquanto a frequência de corte superior é definida pelo filtro passa-baixas. Então eu vou calcular cada um dos meus filtros separadamente para definir a minha frequência de corte superior e inferior. Então, se para o filtro passa-altas eu tenho um resistor de 1K e um capacitor de 1 micro, a frequência de corte inferior do meu filtro vai ser 159 Hz. E com um resistor de 1K e um capacitor de 100 nano no filtro passa-baixa, a frequência de corte superior vai ser aproximadamente 1.6 kHz. Para projetar um filtro desse tipo, o processo é exatamente o mesmo que eu fiz para o passa-alto e para o passa-baixa. A diferença é que aqui eu preciso definir uma frequência de corte inferior e também uma frequência de corte superior. Mas a equação que eu vou usar é exatamente a mesma de antes. Então, se eu quero uma frequência de corte inferior em 1 kHz e uma frequência de corte superior em 5 kHz, para o filtro passa-altas eu vou definir que o valor do capacitor vai ser 100 nanofarad e depois eu vou calcular o valor do resistor, que vai ser aproximadamente 1.59K, e assim eu tenho os valores do filtro passa-altas. Para o filtro passa-baixas eu vou definir o valor do capacitor como 10 nano e depois calcular o resistor, que vai dar 3.18K. E aí eu defino os componentes para o filtro passa-baixa. Agora vamos ver o filtro funcionando na bancada. Na tela do osciloscópio tu pode ver em amarelo o sinal que eu estou aplicando na entrada do filtro e em verde o sinal que eu estou obtendo na saída dele. Nesse momento eu estou aplicando um sinal com frequência de 1.5 kHz e a gente pode ver que a saída é praticamente igual à entrada. Porém, se eu diminuo a frequência do sinal, podemos ver que a amplitude da saída está diminuindo, que é o desejado para esse filtro nesse momento. Agora eu aumentei a frequência do meu sinal de entrada, estou com algo próximo de 2.3 kHz e eu vou aumentar a frequência do sinal de entrada. Quando a frequência está superior a 5 kHz, a gente percebe a atenuação do sinal de saída. E isso indica que o nosso filtro está funcionando, pois ele deixa passar somente os sinais com frequência entre 1 e 5 kHz. E para finalizar, vamos ver o filtro rejeita faixa. Esse filtro bloqueia uma determinada faixa de frequência, deixando passar os sinais fora dessa banda. E esse aqui é o filtro rejeita faixa. Aqui nós temos a entrada dele e aqui a saída. E o circuito dele é composto por um filtro passa-baixas em paralelo com um filtro passa-alto. Mas aqui a gente não vai calcular dois filtros separadamente, porque nesse filtro a gente define uma frequência central para nossa banda de rejeição. A frequência de corte inferior vai ser aproximadamente 3 vezes menor que a frequência central, enquanto a frequência de corte superior vai ser 5 vezes maior que a frequência central, tendo uma diferença de 16 vezes entre elas. Claro que esses são valores aproximados devidos a essa topologia de filtro que eu estou te apresentando. Então, se eu tenho o valor dos resistores de 1K e dos capacitores 100 nanofarad, a frequência de corte central desse filtro vai ser 1.6 kHz. E segundo a lógica que eu mostrei, a frequência inferior vai ser 3 vezes menor que ela, ou seja, 533 Hz, enquanto a frequência de corte superior vai ser 5 vezes maior que a frequência central, sendo 8 kHz. E vale ressaltar que nesse filtro
filtro aqui para esse capacitor, a gente teria um capacitor de 50 nanofarad e para esse resistor seria 500 ohms, porque esses dois componentes sempre tem que ser a metade do valor que a gente calculou para o resistor e para o capacitor. Agora vamos projetar um filtro rejeita faixa. Primeiro eu preciso definir uma das três frequências, a inferior, a central ou a superior. E aqui para esse exemplo eu vou definir a frequência central em 2 kHz. Então a frequência de corte inferior vai ser 660 Hz, 3 vezes menor que a frequência de corte central, e a frequência de corte superior vai ser algo próximo de 10K. E para calcular os componentes do meu filtro, eu vou definir o meu capacitor como sendo 10 nanofarad e vou usar essa fórmula para calcular o valor do resistor da mesma forma que eu fiz para todos os outros. Vai ficar 1 sobre a frequência de corte central, que vai ser 2K vezes 2π vezes o meu capacitor de 100 nano. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que o resistor tem que ser de 7.9K. Agora vamos ver o filtro rejeita faixa funcionando. Eu montei exatamente o circuito que a gente acabou de calcular. Na tela do osciloscópio, a gente tem em amarelo o sinal que eu estou aplicando na entrada do filtro e em verde o sinal da saída. Eu estou aplicando um sinal com uma frequência de aproximadamente 430 Hz e dá para ver que o sinal da entrada é praticamente igual ao sinal da saída. Só que se eu aumentar a frequência, tu vai ver que a amplitude do sinal de saída está diminuindo bastante. Porém, se eu continuar aumentando a frequência, a amplitude da saída volta a ficar igual à da entrada, indicando que o meu filtro está funcionando, porque ele atenuou as frequências que estavam dentro da minha banda de rejeição. Nesse vídeo a gente viu os 4 principais tipos de filtros RC, como calcular a sua frequência de corte e o seu funcionamento na bancada. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele e te inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre eletrônica. E se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo.